Agora, quem colocar no lugar do Luiz Fernando? Paulo Baia, Wellington, Vitinho, quem ele deve colocar para essa titularidade no lugar do Luiz Fernando? Bom, eu deixo aqui a minha opinião no seguinte, tá? Eu iria. Eu não gostei nada do Paulo Baia no jogo contra o Sport. Errou só tudo quando entrou ali. Pelo amor de Deus, as tomadas de decisões do Paulo Baia irritaram o Carpini, inclusive, né? A imagem mostra o Carpini irritado com o Paulo Baia. Então, eu acho que essa titularidade do jogo contra o Goiás está entre Vitinho e Wellington. E assim, eu gosto mais do Wellington, né? Por mais que ele seja um delegado muitas vezes na jogada, demora para dar passe, mas eu acho que é um cara que parte para cima, faz 1 contra 1. Eu acho que o Fortaleza precisa um pouco mais de jogadores assim. Mas lógico, ele tem que melhorar a questão de coletividade dele, né? Tem um companheiro do seu lado, toca, pô. Então, assim, e pensando no jogo contra o Goiás, que eu acho que o Wellington cai um pouco mais para a direita, né? Ele vai ter a presença do Mailton. Então, pô, nada como juntar o útil ao agradável. Coloca o Wellington junto com o Ailton lá, deixa o Pochettino um pouco mais no meio, que é onde o Pochettino deve jogar realmente, e deixa o time um pouco pensa, bem verdade, né? Pelo lado direito ali. Mas, cara, é o que tem, é o que dá. Então, eu acho que eu apostaria um pouco nisso. Agora, também tentando dosar essa questão, quando o Mailton avançar, tentar, o Wellington, pelo amor de Deus, Mailton passou, toca a bola, irmão, né? Faz aí o básico do futebol, né? 1-2 ali, e joguem juntos, pô, joguem juntos. Eu acho que dá para fazer isso no próximo sábado, né, Landim? Porque assim, cara, eu não confio no Paulo Baia e acho que o Vitinho também não. Eu acho que o Vitinho, às vezes, quando entra como titular, ele entra, sei lá, é um jogador meio sonolento, desligado. Eu gosto mais dele entrando no decorrer do jogo, no segundo tempo. Eu iria de Wellington para ser titular no sábado. Se não der certo, aí muda no intervalo e tudo ok. O que é que tu acha? Assim, começando pelo Paulo Baia, o torcedor do Ceará tem uma lembrança muito boa de como é a atuação do Paulo Baia no campo de jogo. Então, com todo respeito ao atleta, aqui eu não estou falando da pessoa Paulo Baia, estou falando mais do jogador Paulo Baia nas últimas partidas, pelo que ele tem desempenhado, aqui para me livrar qualquer tipo de processo. Mas surpreende um total de 0 pessoas a atuação dele contra a equipe do Sport. Já não é de hoje que ele não é um atleta que consegue render tão bem. Foi uma contratação que eu até hoje não consegui entender, a contratação do Fortaleza, já que teve uma passagem dele no futebol local, jogando para a equipe do Ceará, uma atuação que, se não me engano, acho que ele teve poucos minutos pela equipe do Ceará nas partidas que ele entrava. E quando ele entrava, não conseguia agregar, o Fortaleza contratou ele, está tendo. O torcedor do Fortaleza está tendo a mesma experiência que o torcedor do Ceará estava tendo com a equipe com o Paulo Baia no campo de jogo. E em relação entre Vitinho ou Wellington, eu acho que talvez o Carpini já tenha até a resposta para isso, vendo como foi a atuação do Wellington como um ala esquerda. Dá para utilizar ele como um ponta ali mais flutuante. O Wellington ele atua mais ali como um ponta direita, mas como ele é canhoto também, dá para utilizar na ala esquerda também, ali como ponta esquerda apoiando junto ali com o Mucuri. Então ele consegue fazer essa flutuação desse 3-5-2, que geralmente você tem um centroavante mais de referência, que vai ser o caso do Militejo. Então, certamente ele vai ser o titular ali no jogo contra o Goiás, e você tem um atacante mais de mobilidade, e aí o Wellington ele vai ter essa liberdade de cair para as duas pontas, onde ele se sentir mais confortável, dependendo ali da situação de ataque, pode apoiar junto ali com o Mucuri ou com o Mailton, e aí eu concordo contigo, né? A questão dele soltar um pouco mais a bola e não prender muito. Quero que muitos torcedores do Fortaleza tinham uma raiva medonha que o Moisés. O Moisés, ele tinha lances geniais de vez em quando, mas ele prendia tanto a bola dentro ali da grande área na hora de fazer aquele último passe que tirava muita gente do sério. Então, acaba tendo um pouco esse flashback em relação a essa burocracia dentro ali da grande área, podendo ali fazer aquele passe decisivo bem antes e não demorando aquela eternidade que ele acabou demorando em alguns momentos contra a equipe do Sport. Então, acho que ele deve ir com o Wellington também.
O Vitinho, ele é um cara que eu acho ele mais focado na ponta direita do que caindo nas duas pontas. É um atleta que costuma colocar um pouco de fogo no jogo quando entra no segundo tempo. Ele, quando teve oportunidade como titular, acabou não agregando tanto assim. Não sei se de repente acabou sentindo ali o peso da titularidade. Os momentos que ele entrou como titular era quando o Fortaleza estava mais pressionado, quando o Carpini estava mais pressionado. E nos momentos que ele entrou ali como opção no segundo tempo, geralmente para tentar resolver alguma coisa, eu lembro de cara no jogo contra a equipe do Maguari, claro, com as devidas proporções em relação aos adversários, mas foi um atleta que conseguiu desequilibrar a favor do Fortaleza, quando o Fortaleza estava perdendo para a equipe do Maguari, e no jogo de ontem, acho que ele conseguiu botar um tempero ali na partida, quando o Fortaleza estava mais precisando, e aí não estou falando nem só do gol que ele marcou no final da partida, no gol da classificação, mas é em relação da atuação dele como um todo, com os minutos que ele teve contra a equipe do Sport. Então, a única dúvida sendo no ataque, quem vai ser o companheiro do Militejo, eu acho que vai o Wellington mesmo, para fazer essa dupla com o argentino amanhã contra a equipe do Goiás. Mas não duvido ele colocar Paulo Baia, tá? Não duvido, mas enfim. Mas pelo que ele ficou tão irritado assim com o Paulo Baia, que eu acho que ele não vai colocar. Eu acho que ele vai de outra coisa que me chamou a atenção também, quem o Carpini acabou saindo irritado também foi o Luca Prior, não à toa tirou ele no meio da partida, no intervalo. Ele chegou a dar algumas broncas ali que foram captadas ali pela transmissão do futebolês, direcionadas ali ao Prior, e acabou que, não, obviamente a gente não sabe o que é que se passou ali no vestiário, como é que foi ali o pós-final de primeiro tempo, mas fato é de que ele reclamou da atuação do Prior no primeiro tempo durante o primeiro tempo e ele não voltou para o segundo tempo. Então, já mostrou que o Prior acabou perdendo alguns pontos ali com o Carpini nessa outra oportunidade que o Prior teve aí como titular. Então, já fica aí uma das observações a se fazer para essa sequência do Fortaleza nessa Série B.